Espiritismo é uma doutrina codificada por Allan Kardec no século XIX, que tem como proposta trazer à nossa mente de onde viemos e para onde iremos. O Espiritismo ele é um triplo aspecto, ele é religioso, científico e filosófico. Por quê? Todos os questionamentos que o homem traz em si, a filosofia questiona. A ciência vai lá e estuda, pesquisa os fenômenos que nos acontecem. E a religião, que é a moral, que vem do próprio Cristo, daquilo que Jesus nos deixou legado através da Boa Nova, da sua Boa Nova. Então ele veio para trazer o homem dentro desse triplo aspecto, dizer de onde viemos, para onde iremos e qual o propósito de estarmos aqui na Terra. Qual é a proposta de nós estarmos na Terra? Trazendo os princípios da imortalidade da alma, vem dizer para o homem que ele é imortal, que a vida continua após deixarmos o corpo físico, a vida continua além da vida terrena. Outro princípio, a comunicabilidade com os espíritos, com aqueles que já se foram. A mesma capacidade que nós temos de conversar, de dialogar com outros quando estamos ainda encarnados no corpo físico, quando nós deixamos o corpo, quando nós desencarnamos e voltamos para casa, a gente tem mais facilidade dessa comunicação. Então é outro princípio que rege a doutrina espírita. E a reencarnação, que é uma lei de amor, a lei em que o espírito volta, retorna, recebendo um novo corpo várias vezes, até ele chegar ao estado de pureza, Então a reencarnação, como lei de amor, ela vem nos dizer que todos nós espíritos, sejam eles encarnados, que vivem ainda na Terra, ou aqueles que já se encontram na erraticidade ou no mundo espiritual, são seres que se encontram em estágio de evolução espiritual e que todos chegaremos à perfeição, a perfeição relativa, assim como o próprio Jesus nos disse: sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. Em 1987, inicia-se Espiritismo na cidade de Pix, pela mediunidade de Ismael, que durante o período da sua infância e toda a sua adolescência teve problemas, entre aspas, com a mediunidade, E aí ele encontra na sua caminhada o seu Pedro Paulo Santana, que foi a pessoa que veio do Rio de Janeiro e que ele trabalhava na época da Ematé, e o encontrou e o orientou, dentro das bases do espiritismo kardecista. Então foi Pedro Paulo que deu a codificação de Kardec para Ismael e que orientou ele dentro das orientações de Kardec. Porque com a mediunidade dele, de vidência, de ver espírito, de incorporar esses espíritos, e na época ele era orientado por outras pessoas e dizia que ele tinha essa corrente muito forte. Foi quando ele começou a estudar, ele estudou incansavelmente, Eu lembro dos relatos dele dizendo que estudou a codificação umas 50 vezes os livros. Pedro Paulo cobrava muito isso dele e ele coloca seu Pedro Paulo como uma pessoa extremamente importante na doutrina espírita. Então ele começou com os atendimentos na casa dele, no muro da casa dele, e em seguida, 2 anos depois desse trabalho já de atendimento, de atendimento espiritual, de cura espiritual, foi construído a sede aqui no Parque de Exposição, Quando eu tinha 10 anos de idade, eu vi um tio meu que tinha morrido antes do meu nascimento, 40 anos. Conversei com meu pai, tive desmaio, fui internado e fui contrastado com muita loucura nesse período. Logo depois, em seguida, quando eu completei 14 anos, meu tio me apareceu novamente, explicou tudo, como tinha sido o desencarne dele. Eu contei para meu pai, dessa hora em diante, não deixou mais eu ser internado. E fiquei em contato com esse espírito até os 16 anos de idade, onde ele disse que daquela data em diante viria outros espíritos e que a gente teria esse contato e seria necessário eu começar a me organizar com um trabalho de larga escala que eu começaria a atender na próxima quarta-feira. Completei 16 anos de idade, na minha casa já tinha 80 pessoas para me atender, sem ninguém ter marcado com nada. Logo em seguida tive vários companheiros que me orientaram, que eu não sabia de nada, eu era muito católico, minha mãe da corrente Nossa Senhora. Eu era obrigado a assistir missa de joelho, procissão de pé descalço, pedra na cabeça. Eu sempre tive uma disciplina muito forte do lado religioso.
Depois desse período aí, aconteceu que eu me encontrei com um amigo meu, Pedro Paulo Santana, me orientou muito. Ele veio do Centro Espírita Tupiara, do Rio de Janeiro. E depois dessas orientações nós começamos a implantar. Chegou um espírito muito amigo meu, que é o irmão Jário, e disse que a gente teria que começar a criar um espaço. E me orientou que eu fosse atrás das atividades, deixasse de ficar em casa imaginando que eu ia construir alguma coisa sem fazer nada. E eu ficava só pensando, e ele me disse: pensar por pensar não tem por querer, dá para sair de casa? E eu saí. Todos os lugares que eu pedi ajuda, Terceiro Pé, que os maiores empresários de Picos, o Centro Espírita foi construído muito rápido, foi tudo muito rápido. 45 dias já estava erguido, e isso assustava muito a população. O pessoal dizia: Maria, ele tem muito espírito. Construir um negócio desse. A maioria do pessoal do Exército estiveram lá, construíram a casa. Os comerciantes de Picos, os vereadores, todos ajudaram, prefeito, uma grande colaboradora da época, Ernestina Stenfal Balduino, era secretária de Educação da época, muito influente, amiga do prefeito. Abel de Barros Araújo foi quem doou o terreno para a nossa instituição. E o centro foi construído muito rápido. Zé Marco de Medeiros foi uma pessoa extraordinária, que me orientou com minha disciplina. E daí por diante o Centro Espírita foi construído e veio uma mediunidade com muito esplendor de curas. Era gente de braço quebrado, era gente perturbada, era loucos, e que ganhou uma dimensão que eu passei mais ou menos da minha vida, uns 15 anos, dedicado à doutrina espírita. E eu comecei a obedecer aos espíritos. Até hoje o que eu tenho feito é essa obediência. Nós temos vários trabalhadores, todos foram incansáveis, colaboradores. Ninguém constrói uma obra daquela gente sozinho. Se eu fosse citar o nome aqui, eu poderia esquecer. E teve outro espírito que me colaborou muito, a Nilza Azevedo. Inclusive nós temos um trabalho da nossa classe que é em homenagem a ela pelos grandes serviços que ela tem prestado na divulgação da doutrina. É incansável a trabalhadora. Teve vários outros, o meu irmão, o meu anjo que me protegia, Dr. Eli Nunes, uma pessoa que conhecia o espiritismo profundo. E hoje nós temos uma pessoa também que chegou na nossa casa com dificuldade de saúde, que é a nossa amiga, irmã Ildete Souza Leite, que hoje coordena os trabalhos da casa. E a casa tem crescido. Então, em meados de 1988, eram erguidas as primeiras paredes dessa casa. Em 1989, ela foi inaugurada com o objetivo de atender aqueles que procurassem a doutrina espírita, que procurasse tratamento, que procurasse conselhos, procurasse amizade, alegria de viver. E nós tivemos a oportunidade de implantar essa casa aqui em Picos, né? Eu, seu Valê e Ismael fomos os primeiros trabalhadores dessa casa, a quem nós somos eternamente gratos à espiritualidade amiga e ao Mestre Jesus, por ter concedido a benção de a gente poder começar uma tarefa tão linda e tão bonita. Eu tenho um amor enorme por essa casa, né? Essa casa ela tem uma história de luta e, acima de tudo, o desejo dos que fundaram era que a doutrina espírita se difundisse, ela crescesse e fosse espalhada pela cidade de Picos. E até hoje se distribui tratamentos, estudos, atendimento fraterno, e nós vamos agradecer a todos pelo acolhimento que essa casa dá àqueles que vêm. O Espiritismo não precisa de ninguém. O Espiritismo sobressai pela própria força, que é a mensagem de Jesus. É a mensagem que Jesus trouxe para engrandecer a humanidade. Está de volta, está no nosso meio, e não há o que muito falar dessa grandeza, desse amor que a gente tem por toda a cidade de Picos. Não há uma cidade aqui na nossa microrregião, no estado, que não tenha precisado de nossos trabalhos. Mas graças a Deus, os espíritos protetores. Sem os espíritos protetores nós não fazemos coisa alguma. São eles que nos dirigem nossa casa. Nós temos o irmão Jário que coordena esses trabalhos há 35 anos. É de uma bondade extraordinária. Sem esse espírito eu tenho certeza que eu não teria o que fazer o que eu fiz. Todos os trabalhos coordenados em função dele, tem o Cris também,
que é um espírito que coordena todas essas forças da natureza, junto com um espírito chamado Cacique Cobacoral, que é um extraordinário defensor de todas essas forças da natureza. Ajuda a nossa casa, nossos trabalhos. Assim surge o Espiritismo em Picos. A partir daí, foram se chegando as pessoas, né, que chegaram inicialmente para colaborar com ele. Eu lembro, na época eu não participei do início da construção da casa, cheguei logo depois, mas eu lembro de algumas pessoas que participaram juntamente com ele, como João Fernandes, Evilásio Moura, Fernando Varão, a Ernestina Stanfock, que colaborou imensamente. Ele sempre fazia esses relatos na construção, que trazia comida para as pessoas que estavam trabalhando, e eles aqui trabalhando incansavelmente para a construção da obra, né? Quem teve a oportunidade de conhecer o centro de estudo naquela época vai entender a dimensão que é essa casa, né? Como essa casa, ela foi um ponto de luz, mas naquela época foi algo assim surreal, né? Foi algo surreal porque era um aglomerado, era uma multidão de gente que vinha necessitado de tantas e tantas inquietações a esta casa que aqui vos falo. Cheguei na Casa Espírita em 1989, por aí, né? Cheguei na Casa Espírita, conheci a doutrina espírita pela dor, né? Vim pela dor, não vim por simpatia da doutrina, mas vim exatamente pela dor. E aí eu cheguei, logicamente, eu fui muito bem acolhida na casa, a espiritualidade, eu lembro que na época foi feita uma cirurgia na minha perna, pelo espírito que orienta a casa, e eu comecei a estudar muito, né? Eu fui muito orientada por Ismael na época, que era presidente, e ele me fez estudar muito a doutrina. E eu ainda em tratamento e ele exigindo esse estudo, e eu ficava me perguntando se ele estava bem da cabeça, porque eu não sabia. Mas à medida que eu ia lendo, conhecendo a codificação de Kardec, a doutrina, eu ia me afinizando, né? E eu ia percebendo que todas aquelas leituras, era como se elas já fizessem parte da minha vida. Eu estava relendo algo que eu já conhecia. E fui me envolvendo no trabalho. Na verdade, eu trabalhei muito cedo na casa. Eu acho que eu cheguei, eu assumi a evangelização infantil, que já tinha outra pessoa, foi dividida as turmas, depois eu fui colocada já na sessão de prece, aí já parti Ismael me orientando e eu estudando, e ele na prática me orientando, dizendo como era que funcionava. E quando eu menos imaginei, eu estava trabalhando na casa, né? Fazendo desde os trabalhos espirituais, colaborando com os trabalhos espirituais, até os trabalhos sociais, né? Que também é um trabalho que eu me identifico muito com a questão social. E aí passaram-se os anos, né, novas casas foram se formando, alguns trabalhadores seguindo em novas casas, e eu continuei, né? E em determinado tempo eu assumi a presidência da casa, né? Assumi essa presidência por necessidade, não tem alguém que fizesse isso, talvez tivesse que ser eu. E aí formamos um grupo de trabalho, continuamos com um grupo de trabalho e aumentando cada vez mais, a gente recebendo a orientação da espiritualidade e intensificando os trabalhos que já realizávamos na casa, né? E aí partimos daqui e vieram novas casas, que hoje formam o Movimento Espírita de Picos, né? Que continua o trabalho árduo de divulgar a doutrina e o Evangelho do Cristo através também dos trabalhos sociais. Eu começo falando a respeito da construção do Centro Espírita Chico Xavier, que é interessante que essa construção da casa Centro Espírita Chico Xavier, ela está intrinsecamente ligada ao Centro Espírita Paulo de Tarso, posteriormente ao Centro de Estudo e Assistência Espiritual. Porque o Centro Espírita Paulo de Tarso antecedeu ao Chico Xavier. E, naturalmente, o Paulo de Tarso foi uma célula que germinou a partir do Centro de Estudo e Assistência Espiritual. Porque o Horácio, que era o fundador do Centro Espírita Paulo de Tarso, ele, na juventude em São Paulo, despertou para o Espiritismo a partir de um livro dos Espíritos que ele conseguiu, que foi doado a ele de presente. Então, deste livro, na juventude, ele começou a descortinar toda essa vivência, essa questão espiritual e, consequentemente, na verdade, felizmente, nem consequentemente, felizmente, serviu para que ele começasse a trabalhar o seu lado mediúnico, que até então ele não conhecia, que ele não compreendia, e passou a entender
a partir desse livro dos Espíritos. Então ele retorna para Picos em determinada época, e nessa época, quando ele retorna para Picos, o então presidente Ismael Clementino já tinha o Centro de Estudo e Assistência Espiritual, e já estavam trabalhando na construção da própria sede, da primeira sede da cidade de Picos, né? E aqui estava também Horácio, aqui estava o José Barbeiro, aqui estava o Douglas, seu Valentim, Pedro Paulo e tantos outros. E então, Horácio, em determinado momento, já participando aqui, ele queria montar grupos de estudo. Mas a casa ela comportava já vários trabalhos, várias tarefas, várias atividades, e não havia mais espaço para outros grupos de estudo, porque a casa ela tinha uma aglomeração muito grande de atribuições e atividades. Então, Horácio decide criar um outro centro para expandir mais o espiritismo na cidade. E assim, Horácio, a 14 de maio de 1991, ele funda e cria o segundo centro espírita da cidade, que é o Centro Espírita Cristão, eles usavam esse nome, Cristão, Paulo de Tarso. E aí a Nilzinha chegou nessa época lá no centro espírita, e ao chegar lá, ali já se instalava a semente da criação do Centro Chico Xavier. E Nilzinha, nessa época, quando ela se instalou lá, muito ativa, muito trabalhadora mesmo, na verdade, muito proativa, ela lançava livros, ela promovia eventos, e em determinado momento ela decidiu expandir mais o centro, o espiritismo, na verdade, na cidade. Essa foi bem na época que eu cheguei lá. E mais ou menos lá em fevereiro de 94, né, eu tinha um ano após eu ter chegado, ela decide criar o Centro Espírita Chico Xavier. E metade do grupo sai para criar o Centro Espírita Chico Xavier. Eis que pouco tempo depois, por questões financeiras, nós já estávamos quase que fechando o centro. Porque ocorre uma época que Horácio vai embora para São Paulo, retorna para São Paulo, e aí não tinha sido nem 5 anos, 4 anos, né? A Nilzinha retorna para o Paulo de Tarso, que nunca saiu do seu lugar, estava lá o tempo todo, e disse que queria voltar para casa com sua equipe, porque também estava tendo dificuldade lá. Foi feita uma votação para decidir que nome ficava, se ficava o Paulo de Tarso ou o Chico Xavier. A princípio, lógico, seria o Paulo de Tarso, porque o Paulo de Tarso nunca deixou de sair de lá. Mas por votação, nós éramos minoria, perdemos e ficou o nome Chico Xavier. Como ficou o nome Chico Xavier, eu segurei a data de criação do Paulo de Tarso para que o aniversário fosse a data do Paulo de Tarso. Pelo menos a gente ficar com essa lembrança, que é 14 de maio de 1991. Só um detalhe que eu esqueci de falar, que também do próprio Centro de Estudo e Assistência Espiritual, originou também o Centro Espírita na Coab Florence Nightingale, que era em memória, né, doutor Eli Nunes, que o Eli, ele contribuiu para a construção de vários centros no Piauí. E ele também ajudou muito na construção da sede do Centro Francisco de Assis. E aí, quando a gente assumiu essa gestão, a Nilzinha migrou para o Centro Espírita Francisco de Assis. Porque naquela época, o Centro Francisco de Assis, isso em 2002, que eu lembro, ele estava muito desestruturado. Funcionava na casa da Dona Conceição, que era uma ex-umbandista, né? Dona Conceição, infelizmente, não teve a sorte de ser alfabetizada, e a casa era muito pequena, ela trazia ainda muitos arquétipos da Umbanda, ainda tinha muita coisa a ser modificada. E a Nilza vai para o Centro Francisco de Assis, estrutura o centro dentro da questão das líderes das obras básicas, dentro dos postulados espíritas, cria grupos de estudo, cria ERD, cria grupo mediúnico, consegue um terreno, consegue construir a sede própria e desvincula totalmente o Francisco de Assis da residência que ainda possuía traços de Umbanda. E aí ela preferiu dar continuidade a esse trabalho por lá mesmo. E aí, Nilza, ela tem esse papel muito importante nas casas espíritas, que ela participou, ela colaborou, ela era espírita por natureza, gostava disso, né, tinha afinidade com acolher o próximo. E aí ela desencarna muito nova, né? Ela desencarnou, Nilza desencarnou, ela tinha acho que 50 anos, não sei nem se ela já tinha 50 anos. Então, em homenagem a uma pessoa que fez parte do movimento espírita, uma pessoa que trabalhou pela causa, de uma pessoa que vivenciou a caridade, que estendeu a mão ao próximo,
que colaborou com a casa nesse sentido, eu lembro que na época eu sentei com o Ismael, ele disse, a gente coloca o nome da creche, a gente coloca em homenagem a Nilza, a professora Nilza Azevedo, né? Porque ela tem essa parte importantíssima dentro do movimento espírita da cidade. Ela passou por todas as casas e colaborou com todos nós, né? Então, por muitos anos eu trabalhei, fiz parte dos trabalhos aqui da casa e, de repente, uma amiga me convidou para ir a Aracaju. Em Aracaju, nós ficamos, né, na casa de uma grande amiga dela, que lá eles têm um centro espírita, o Consolador. A nossa amiga Ana Maria e Cândido, eles são daqui de Picos, mas atualmente moram em Aracaju. E lá eles presidem uma casa espírita. E ela me convidou para ir, eu fui para essa viagem e lá gostei do movimento, mas não tinha a intenção de abrir uma casa espírita, porque eu já trabalhava aqui e estava muito satisfeita. Só que de repente ela foi sendo intuída e ela preparou todo o material. Quando nós já estávamos preparando a viagem de volta, ela me entregou a pasta, tá aqui, você vai abrir a casa espírita. Eu me assustei, né? Para mim aquilo ali foi assustador. Mas a gente tem sempre que seguir o que a espiritualidade pede, né? Não sempre a nossa vontade, mas o que é o melhor para o próximo. Então, quando eu chego aqui em Picos, ainda um pouco assustada, de volta da viagem, né? Com essa bagagem, meu esposo também até se assustou, mas a gente veio com a missão. E aqui nós abrimos, né? Começamos as atividades no Lamana. Lamana quer dizer Lar Maria de Nazaré. Com a pandemia, nós fechamos nossas atividades, né? E como toda casa espírita também fechou, e não só as casas, mas fomos, né? Preciso fazer esse momento, essa pausa. E estamos retornando com o Lamana, retornamos agora em julho, final de julho. Estamos ainda no início das nossas atividades, reiniciando, e sempre seguimos um programa orientado pela espiritualidade que nos ampara, que não deixa, né? Não abandona, né, seus filhos. Todo aquele que tem a vontade de servir, que tem a vontade de fazer o bem, não tenha dúvida que você tem um amparo espiritual, você tem um amparo da luz ali lhe guiando, lhe orientando. Então fazemos hoje no Lamana, que hoje funciona no bairro Boa Sorte. Nós estamos fazendo a nossa palestra, né, a nossa mediúnica e os nossos trabalhos doutrinários e a palestra nas quintas-feiras, às 19h30. E estamos também realizando o trabalho de estudo, ainda online. Nós não estamos ainda presenciais com os estudos, porque na pandemia nós ficamos online, continua ainda nessa modalidade. E estamos com o trabalho da evangelização. E é lá que nós estamos fazendo passo a passo, pouco a pouco, né, esse auxílio aos nossos irmãos. São muitos aqueles que nos buscam, que nos procuram e que saem, e a gente fica feliz, né, com esse resultado, quando eles saem aliviados, quando eles saem reconfortados pela palestra, pelo passe, pelo benefício que eles recebem dentro da casa espírita. Então a casa espírita ela é muito iluminada, ela é emanada de luz pela espiritualidade sempre. Tem sempre um mentor espiritual que protege, é toda a equipe espiritual que protege, e assim não falta esse amparo para quem entra na casa espírita. É com muita alegria que nós fazemos esse trabalho, mas nunca esqueço, né, de todo esse aparato, de todo esse auxílio, de toda essa bagagem que eu recebi no Centro de Estudos. Por isso eu volto a parabenizar pelos 35 anos bem vividos dentro da nossa comunidade picoense. Trabalho muito bonito que é feito. Eu considero também, embora hoje Picos tenha 4 casas espíritas, mas para mim a nossa referência ainda é o Centro de Estudo, foi a casa mãe de todos nós. Hoje nós temos um leque de atividades que a casa realiza, que essas atividades elas já têm mais de 20 anos que elas são permanentes, que a casa realiza, né? Porque nós compreendemos que um dos suportes, né, espiritual, que a espiritualidade dá suporte à casa, ao acervo espiritual da casa, é o trabalho.
A gente vem fazendo esse trabalho, né? Continuamos o trabalho da casa, toda a questão espiritual. Na época, inicialmente era somente atendimento. Com o passar do tempo, Ismael já estava a casa já pronta, digamos assim, nos trabalhos. A gente deu continuidade àquilo que estava pronto espiritualmente, que ele nos orientou e que o estudo aí se fez extremamente importante, e fomos agregando mais trabalhos espirituais, né? Hoje nós temos mais de 20 anos, nós temos um trabalho social com 60 crianças aqui do próprio bairro Parque de Exposição, que é um bairro que a espiritualidade nos colocou aqui também como uma proposta de que é um bairro carente, tanto materialmente falando como espiritualmente falando. E a gente abraçou logo, acolhemos logo 60 crianças para evangelizar, para fazer atividades educativas e dar alimentação para essas crianças, né? E em contrapartida, nós acolhemos as mães com o projeto da Sopa Fraterna, onde toda quarta-feira, semanalmente, a gente acolhe essas mães para tentar também reeducá-las espiritualmente, trazendo a sopa como algo que possa trazê-las à casa, e nós evangelizamos essas mães, são 40 famílias, e em seguida elas vão para casa jantar juntamente com seus familiares. Elas recebem a sopa, uma quantidade que possa alimentar com seus familiares. E o projeto, né, Doutores de Alegria, que é um projeto também extremamente importante, porque sobre a coordenação da nossa irmã Valquíria e outras trabalhadoras da casa que se vestem de palhaço, elas se vestem a caráter, visita o hospital, vai em cada ala, brinca com as crianças, visita os enfermos lá. E o projeto Amar, que é um projeto que a gente visita o CAPS AD também, né, CAPS AD, levando lá aquilo que a doutrina espírita tem de melhor, né, que é o entendimento realmente de que nós não estamos na Terra por acaso, que a gente precisa entender que nós temos um propósito de nós estarmos aqui, nós viemos de algum lugar e nós iremos voltar, nós seremos sempre quem somos aqui. E aí, falando da importância da droga, como a droga ela influencia não somente no corpo físico, mas também na questão espiritual, como é que essa energia também envolve o perispírito da pessoa, e um trabalho extremamente importante, né, que a gente realiza. Assim como todas as casas, né, e o Espiritismo, a gente sabe que o slogan da doutrina é fora da caridade não há salvação. Todas as casas espíritas têm seu trabalho social, porque o trabalho social para a gente dizer assim, olha, nós estamos aqui pronto para acolher, né? Nós acolhemos na dimensão espiritual e nós acolhemos também na necessidade material. E é isso que nós realizamos aqui na nossa casa. Um dia a gente recebeu uma orientação espiritual que nós deveríamos estender também, a cidade tinha outros bairros que necessitavam disso. Então nós resolvemos mensalmente, por conta das necessidades financeiras, né? Nós somos entidades, as casas espíritas são entidades sem fins lucrativos. Nós sustentamos os trabalhos e das doações daquelas pessoas que conhecem o trabalho, que sabem da seriedade e que colaboram conosco. Então nós resolvemos mensalmente, decidimos a partir de então, a gente visitar esses outros bairros. Esses bairros eles estão agendados na nossa agenda, mensalmente a gente visita, faz o rodízio. E aí nós fazemos o quê? A gente faz a campanha do agasalho, a campanha da cesta básica, pedir é a nossa base, né? Pedir, fazer campanha. E aí, todo final de mês, o último domingo do mês, nós nos reunimos na creche, né? Que nós já temos o nosso espaço da creche, que foi construído em 1990. A creche foi construída logo 2 anos depois que foi construída a sede do Centro Espírita. E aí a gente se reúne todo último domingo do mês para fazer esse trabalho, para levar esse trabalho da sopa a outros bairros. Hoje nós temos um movimento espírita, onde Picos, ele possui 4 casas espíritas que formam esse movimento espírita, onde nós nos unimos agora para o trabalho extra de feira de livro, de seminários, onde as casas se unem através desses outros pontos de luz, né, que foram edificados na própria cidade, de novas casas se abrindo, né? E hoje a gente tem um movimento de 4 casas que faz todo esse trabalho de divulgação da doutrina, através de palestras, através dos próprios trabalhos sociais que as casas promovem, vendo a base da doutrina, que é a caridade que salva, né? O slogan da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. Em relação ao SEMESP, Seminário Espírita de Picos, o SEMESP ele foi criado em 2003,
E a proposta do SEMESP sempre foi trazer temas pautados, todos numa perspectiva espírita, naturalmente, dentro de um olhar filosófico, científico, evangélico, porque a proposta é essa, levar para fora, principalmente para aquelas pessoas que têm uma certa dificuldade de ir na casa espírita. E aí a gente vem fazendo essas abordagens de temas, sempre temas que estão no dia a dia, que estão na pauta, para que faça, desperte para o público. E nós, esse ano, já vamos para a 19ª edição. Então, são 19 anos de seminários de semestre ininterruptos. E nesses 19 anos, o que a gente fala, porque o seminário foi criação da Casa Espírita do Chico, mas o seminário ele não é do Chico, é um seminário espírita. Para que esse seminário aconteça, precisa das outras casas, precisa do movimento. E durante todo esse ano, a parceria do Centro de Estudo, a parceria da pessoa e o DET Leite foi primordial, fundamental. E a proposta do seminário na cidade de Picos é que as casas espíritas usem esse seminário para que ele possa crescer cada vez mais e dê visibilidade para a doutrina, dê visibilidade para as casas, todas as casas, e dê visibilidade para o movimento em si, porque nós, em algum momento, vamos desencarnar, mas as casas vão ficar, os seminários vão ficar, as feiras vão ficar, e outros virão para que dê continuidade ao trabalho. Com o propósito de cada vez mais divulgar a doutrina espírita na cidade de Picos, né, logo, inicialmente, nós tivemos a ideia, né, Ismael teve a ideia de criar a Feira do Livro Espírita, né, de fazer a Feira do Livro Espírita, como eu já falei anteriormente. E aí, em 1989, é realizado a primeira Feira do Livro Espírita na cidade de Picos, que ficou assim na história. E desde então, desde 1989, que todos os anos nós realizávamos a feira, né? A Feira do Livro Espírita. Inicialmente, cada centro espírita tinha uma barraca, colocava seus livros, né? E a gente colocava várias barracas na feira. Depois decidimos, porque fomos amadurecendo cada vez mais a questão da unificação, da importância das casas estarem unidas para que o movimento pudesse crescer, né? A gente decidiu fazer uma única barraca onde todas as casas participariam. E o fato é que, durante todos esses anos, nós realizamos 32 feiras de livro espírita na cidade de Picos, né? E o mais interessante da feira é que muitas pessoas que passam pela feira e que compram um livro, no futuro elas acabam procurando uma casa espírita, né? Elas leram, fizeram a leitura do livro, se identificaram com a literatura espírita e elas acabam chegando até a casa espírita. Então, com isso, além do seminário, que as casas se unem para fazer, o movimento espírita se une para fazer em Picos o seminário, e também a Feira do Livro Espírita, um trabalho que é feito em conjunto com todas as casas, o Seminário Espírita de Picos e a Feira do Livro Espírita. E durante todo esse tempo, o Chico Xavier ele sempre se manteve ativo dentro dos trabalhos do movimento espírita, sempre em parceria contínua com o Centro de Estudo, porque as casas podem até ser unilateral, mas o espiritismo ele é plural. Ele engloba todos, ele acolhe a todos e não se faz espiritismo sozinho. Eu costumo dizer que o Centro de Estudo é a mãe, né? Porque daqui partiu, 2 anos após, 3 anos mais ou menos, partiu Horácio que criou o Paulo de Tarso. E do centro de Paulo de Tarso saiu o Chico Xavier e, consequentemente, indiretamente, Lamana. Porque os presidentes do Lamana trabalhavam com a gente no Chico Xavier e migraram de lá para o Centro de Estudo e daqui fundaram o Lamana. Então, a célula-mãe aqui, o Centro de Estudo, ela produziu e contribuiu para a construção de outros centros espíritas. É um motivo de muita alegria, né, poder falar do movimento espírita, porque consideramos, como todo o mundo também fala a mesma linguagem, o espiritismo, uma casa espírita é um ponto de luz. E nós agradecemos assim imensamente pela espiritualidade ter intuído o nosso irmão Ismael e parabenizamos também a ele, Ismael, e o Dete, que esteve ao lado sempre desde o início,
pela criação dessa casa, né? Porque não é fácil manter uma casa com muita dificuldade, como a nossa irmã Ildete já mencionou. Nós dependemos de ajuda, nós precisamos e nós temos essa dificuldade de angariar esses recursos para manter uma casa espírita. Então, imensamente assim, eu parabenizo o Centro, né, de Estudo e Assistência Espiritual pelos seus 35 anos de atividade aqui na nossa cidade, que tem durante esses anos, beneficiado tantas pessoas. Porque, como eu falei, o Centro Espírita é um ponto de luz, que se termina fazendo luz na vida de tantas pessoas que aqui procuram. Eu mesmo também faço minhas as palavras da nossa irmã Ildete, quando ela diz: a gente sempre procura a casa espírita pela dor. E foi nesse momento também que eu me aproximei da casa espírita, eu até então não conhecia. E por um momento de dificuldades que eu passava, foi quando eu procurei o Centro de Estudo. Então, o Centro de Estudo é minha referência, foi onde eu encontrei esse amparo, foi onde eu encontrei o socorro para as dificuldades que eu estava passando no momento. E sou testemunho que realmente com praticamente 6 meses eu já estava abraçando a causa e tudo modificou, tudo melhorou na minha vida. Não é a casa espírita que faz milagre, mas a casa espírita auxilia o ser humano a ser mais forte, a olhar para o seu lado espiritual, a viver essa espiritualidade como de fato nós somos orientados nas casas espíritas. Então, quando a gente vê a vastidão, quando a gente vê o benefício que a casa espírita traz para a comunidade, para as pessoas, nós não podemos dizer não, nós não podemos cruzar os braços, porque são muitas pessoas. Quantas pessoas são auxiliadas aqui nesse centro de estudo? Quantas pessoas são auxiliadas nos centros espíritas pela espiritualidade? Porque aqui nós estamos vivendo a terceira revelação, em que nós colocamos para as pessoas de que o espírito não morre. E a partir dessa consciência, as pessoas passam a ter um novo olhar para a vida, as pessoas passam a viver com mais intensidade, as pessoas passam a buscar a caridade, a fazer a caridade. O que eu quero dizer para a sociedade de Picos, que sempre nos acolheram com grandeza. Ninguém nunca deixou de nos ajudar. Até hoje a casa lá tem trabalhos que é distribuição de sopa, cuida lá de 50 crianças. E isso faz tempo, viu? Nunca deixou de faltar essa sopa. Quem dá isso é o pessoal. Até Pix tem um lado que é muito caritativo. As pessoas são muito boas, são muito ótimas para isso. Bom, hoje nós realizamos durante a semana, na segunda-feira, né, às 18 horas, nós fazemos o tratamento da fluidoterapia, né, que é um tratamento que ele reorganiza tanto o campo mental do indivíduo como o campo perispiritual para que ele melhore, né. Na terça-feira nós temos o trabalho de cura feito à distância. Na quarta-feira nós iniciamos o trabalho com o Projeto Doutores da Alegria, 3 horas da tarde. 5 horas a gente está na casa e na quarta-feira, 6 horas, a sessão de prece e radiações, que é uma sessão indicada para quem está em tratamento, ela é voltada para quem está em tratamento, para as pessoas que são visitadas no hospital com o Projeto Doutores da Alegria e outras pessoas que a gente também visita muitas vezes. E 6h30 o atendimento espiritual, né? Enquanto isso, a creche também tem uma equipe trabalhando, né, na quarta-feira para a realização da sopa para essas famílias, que elas recebem toda quarta-feira essa sopa fraterna, né, após elas serem evangelizadas, que a função também é levar o evangelho, é trabalhar também a questão da espiritualidade dessas mães, dessas mulheres e homens, né. Na quinta-feira nós ficamos para o Evangelho no Lar fora da Casa Espírita, né, que é a implantação de Evangelho no Lar. Na sexta-feira, de 6 às 7, é o que a gente faz a sessão de desobsessão, que é o atendimento aos desencarnados, que eles vêm até a casa, né, e a maioria das pessoas que estão em tratamento, alguns deles estão sob o processo dessas obsessões, e esses espíritos são trazidos para ser orientados na casa. Então, de 6 às 7, é o que nós chamamos de sessão de desobsessão. De 7 horas é a palestra, o passe, a água fluidificada, que são terapêuticos espíritos. E aí no sábado nós fazemos o estudo das obras básicas, o estudo sistematizado a partir das 16 horas, que também qualquer pessoa pode participar, não é fechado e porta trancada. Aos domingos
nós voltamos para a evangelização infantil, que são as 60 crianças que nós já falamos, que são acolhidas com o evangelho, né, com outras atividades educativas que a gente faz, e aí elas também são alimentadas antes de retornar à casa, né? Então esse é o trabalho que nós realizamos durante a semana. O último domingo do mês, esse trabalho é estendido aos bairros, né? Aos bairros que a gente estende o trabalho social da creche aos bairros carentes. Lá, cada bairro, são mais ou menos 100 famílias que são acolhidas pela SOPA. Então, como a gente já tem uma certa acessibilidade, a gente também conhece as casas que estão mais carentes, às vezes a gente consegue uma cesta básica para aqueles que a gente sabe que estão precisando. Então, o que a gente arrecada, a gente vai levando, certo? O trabalho que a gente estende. E o trabalho do CAPS, que é um trabalho também que a gente, a última quinta-feira do mês, a gente faz essa visita lá, levando, né, as terapias, a gente faz terapia coletiva e fala daquelas questões que são pertinentes à própria equipe que estão lá, que é o álcool e a bebida, né? E a droga, né? Aliás. Devido ao trabalho de Ildete, surgiu a oportunidade de eu coordenar os doutores da alegria. E na época eu disse até assim, Ildete, eu não tenho essa capacidade de coordenar um trabalho espiritual, não. Ela disse, tem. E vai dar certo. Os Doutores da Alegria deu início no dia 11 de outubro de 2011. Na época eu tinha mais ou menos 2, 3 anos que participava da Casa Espírita. Aí o Ildete teve a ideia, através de orientações do mentor espiritual da casa, do surgimento dos Doutores da Alegria no Hospital Regional Justino Luiz. E eu, como funcionária da casa, recebia todos os participantes que na época atuavam como Doutores da Alegria na sala de vacina, que é justamente o setor onde eu trabalho. E aí eu dei início e estamos até hoje, como ainda não voltamos devido à pandemia, mas de vez em quando eu tiro um tempinho, principalmente na quarta-feira, aquele horário, 3 horas da tarde, eu nunca esqueci, de dar uma olhadinha, conversar um pouquinho com cada paciente, ver a possibilidade de uma palavra amiga. E a gente termina até se emocionando. E hoje eu só tenho a agradecer a Deus por esse trabalho que nos deixa mais forte, nos deixa mais forte espiritualmente. Eu conheci o Espiritismo através do Centro Chico Xavier, né? Eu fui algumas vezes antes da pandemia e depois que entrou o processo pandêmico, a gente continuou online. E aí, quando as casas voltaram, essa foi uma das primeiras que voltou. E aí um colega me convidou, né? A gente costuma dizer que as pessoas convidam apenas para trazer quem tem que ficar. E aí um colega me convidou para vir, ele veio apenas 2 vezes e eu continuei. E aí foi quando eu conversei com a tia Ildete. E aí eu perguntei se eu poderia participar de alguma atividade, né? Porque na verdade quando eu entrei na casa é como se eu tivesse voltado para o lugar certo, entendeu? É como se eu tivesse me reencontrado, porque eu vim do catolicismo, passei por muitas outras religiões tentando me encontrar. E o Espiritismo, assim, ele me deu uma luz, ele me deu o destino, sabe? Ele responde constantemente às minhas dúvidas e às minhas perguntas, né? Me transforma, me faz ser uma pessoa melhor. E esse projeto de sopa, né? Que a gente tem várias atividades e o que eu mais participo hoje é o da sopa. Esse projeto da sopa, ele trouxe uma transformação íntima inexplicável, que nem eu costumo falar que a gente que trabalha na sopa, né? Aquilo dali é muito mais pra gente que está trabalhando do que para aquelas pessoas que estão recebendo. E aí estamos aí, né? Hoje nós temos 4 casas, repetimos, que todas essas casas fazem o trabalho e também fazem o trabalho social. E é isso que é a doutrina espírita, né? O espiritismo é esse acolhimento, né? É olhar para o outro com amorosidade, é ver no outro a sua extensão. Então, qual é a proposta da doutrina espírita ao homem na Terra? A sua melhoria íntima, a sua transformação moral, né? Afinal, nós estamos aqui na Terra para vivenciar todas as experiências que se faz profundamente importante e necessária para a evolução de cada um de nós, de cada um de nós que aqui estamos.
Então, as nossas relações, elas fazem parte do nosso aprimoramento moral e espiritual. Os fenômenos espíritas, aquilo que acontece com o que Kardec denominou de mediunidade, que nada mais é do que a sensibilidade ou a percepção que todos nós seres humanos sentimos num grau menor maior, como nos afirma Kardec. Sentimos a presença do mundo espiritual. Os espíritos estão por todas as partes. Aqueles que já se foram, que já deixaram o corpo, muitos deles ainda nem conseguiram se desprender da terra e fazem parte do nosso cotidiano, da nossa vida cotidiana. A mediunidade, ela não é patrimônio do espiritismo. Por quê? Porque a mediunidade ela existe desde sempre, assim como a comunicação com os mortos. O anjo Gabriel informa a Maria que ela receberá no seu ventre o espírito extremamente evoluído que viria à Terra, o próprio Filho de Deus. Nada mais é do que uma comunicação com o espírito, com uma entidade espiritual. E a reencarnação também está lá na Bíblia, muito bem colocada, quando Nicodemos se reporta ao próprio Cristo e diz: Senhor, como eu posso fazer para me nascer de novo, já que o Senhor disse que o homem seria necessário nascer de novo, que ninguém poderia ver o reino de Deus sem nascer de novo. E Nicodemos fica impressionado e questiona o Cristo como isso poderia acontecer. E Jesus olha para ele com profundo amor e diz: é necessário que o homem nasça de novo, porque o espírito, o corpo nasce do corpo e o espírito nasce do espírito. O espírito já existia há muito tempo antes do corpo ser formado.